E diz assim a palavra do Senhor: recebendo, pois, Ezequias as cartas nas mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite porque Ele tem uma resposta para a tua vida e para a minha vida. Cada um que está aqui ora por um problema, para que o Senhor entre com uma solução, para que o Senhor entre com uma provisão. Cada um que está aqui talvez ora por um familiar, talvez ora pedindo uma cura, talvez ora pedindo uma porta de emprego, assim como nós também oramos diante do Senhor. Mas eu quero te dizer nessa noite, Ezequias, ele clamou ao Senhor no templo. Então, para começar essa pregação, eu quero dizer que você está no lugar certo, na hora certa. O Senhor já te viu e o Senhor já te ouviu nessa noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor, meus irmãos, vai declarar para nós que o ambiente a qual acontece esse contexto que nós vamos ministrar para os irmãos, a Bíblia vai dizer que Israel já estava dividido. Então as 10 tribos de Israel agora estavam totalmente entregues à idolatria, à prostituição, feitiçaria. A Bíblia diz que o povo de Israel se corrompeu de tal maneira que agora eles não estavam adorando um Deus, mas que vários altares estavam sendo consagrados a outros deuses no meio do povo de Israel. Haviam imagens para todo lado. O povo havia se esquecido e abandonado o único Deus. E Deus começa a levantar mensageiros, profetas, para falar para o povo: olha, vocês têm que se arrepender, vocês têm que se converter, vocês têm que largar essa idolatria, essa feitiçaria, vocês têm que quebrar esses altares. Mas a Bíblia diz que o povo de Israel era um povo que estava obstinado, ou seja, era um povo teimoso, era um povo duro. Era um povo que ouvia a mensagem, ouvia os profetas, mas não tinha uma atitude de quem conheceu o Deus de Israel, de quem já havia vivido muitos milagres e experimentado a graça de Deus. Então Israel estava rebelde, Israel estava imitando outras nações. Então talvez Israel pensava assim: se a outra nação faz e não aconteceu nada, então também posso fazer. E dessa maneira altares foram sendo levantados, e a Bíblia diz que bezerros de ouro foi sendo construído no meio do povo de Deus também, no meio do povo de Israel. A Bíblia diz que eles sacrificaram até mesmo seus filhos a outros deuses. Pensa, pegavam os filhos, sacrificava diante de outros deuses, com D minúsculo. Então o Senhor se irou de tal maneira com esse povo, que o Senhor os expulsou da presença. E o resultado foi o cativeiro. O Senhor levou esse povo de Israel para o cativeiro assírio, e eles foram expulsos da presença do Senhor e nunca saíram do cativeiro, por causa da falta de arrependimento. Então, eu quero te dizer nessa noite que você
foi chamado aqui nessa noite, porque Deus quer falar para você. Você não precisa adorar retrato, você não precisa adorar foto, você não precisa adorar outros deuses, você não precisa ter intercessores, porque o verdadeiro intercessor já está nesse lugar, já levou a tua oração para o trono. É o Espírito Santo de Deus a qual você precisa. O Senhor está falando para mim e para você: não adore a outros deuses, porque o Deus que vai te livrar é o Todo-Poderoso. O Deus que te guarda, a tua entrada, a tua saída, é o Todo-Poderoso. Ah, mas eu posso adorar porque eu não venero, é só uma foto, é só uma imagem. Não, o Senhor está falando: tira tudo isso, para que eu possa operar poderosamente na tua vida. Israel estava adorando a outros deuses, e a Bíblia diz, bezerros de ouro. Eles estavam querendo somente a bênção de Deus e não um abençoador. Nessa noite o Senhor te trouxe aqui, porque Ele quer que você adore somente a Ele e glorifique somente a Ele. Se por acaso você chegou aqui, irmão, pensando na foto, no retrato, talvez assim como eu, você fala assim até hoje: ah, porque, não vou falar o nome aqui, mas fulano tem que passar na frente, senão não vai acontecer milagre. Quem tem que passar na frente é o Senhor, é o Todo-Poderoso. Ele guarda a tua frente, Ele guarda a tua retaguarda. Não é santo não, irmão, não é Maria não. Quem morreu na cruz por nós no Calvário é o Senhor Jesus. Ele está vivo, Ele passeia no meio da igreja. Então nós temos que retirar tudo aquilo que está desagradando o nosso Deus, porque o resultado do povo de Israel foi um cativeiro, foi se afastar da presença do Senhor, da face do Senhor, e eles foram rejeitados para sempre. O Senhor te chamou aqui, porque Ele tem um plano e um propósito tremendo na tua vida, aleluia. Ele não quer que você sirva outros deuses, Ele quer que você o sirva e o entregue a sua vida e o adore em espírito e em verdade. Já chegou aqui os adoradores nessa noite? Glória a Deus, amém? Já chegou nesse lugar? Aquele que adora o único Deus, o Todo-Poderoso? Então, enquanto Israel, 10 tribos haviam sido levados para cativeiro agora, a Bíblia vai dizer que Judá são apenas 2 tribos. E a Bíblia vai dizer que o Senhor levanta um rei em Jerusalém. E o rei chamava-se Ezequias. A Bíblia diz que quando o Senhor levanta o rei Ezequias lá em Judá, esse rei, ele acabou com toda a idolatria e com toda a feitiçaria no meio do povo. A Bíblia diz que o rei Ezequias, ele destruiu todos os altares e imagens. Tudo aquilo que estava desagradando o Senhor. Eu imagino Ezequias chegando e fazendo uma limpa de tudo aquilo que não agradava o Senhor. Ezequias, ele restaurou a adoração a Yahvé, exterminou os filisteus e confiou no Senhor. E o Senhor era com ele, diz a palavra. Por quê? Porque ele trouxe arrependimento. Ele restaurou a adoração no meio do povo. Tem Ezequias aqui? Tem escolhido de Deus aqui nesse lugar? Aleluia. Tem quem faz a diferença no meio do povo? A Bíblia diz, irmãos, que num determinado momento do seu reinado, Ezequias, ele adoece. E a Bíblia diz que Isaías vai até o rei, o profeta Isaías vai até o rei e fala: olha, você vai morrer, pode preparar o funeral. E a Bíblia diz que Ezequias, ele não aceita aquela sentença de morte. Ele ora ao Senhor, uma oração sincera diante do Senhor. E a Bíblia diz que Isaías estava descendo a escada e o Senhor fala com ele: olha, volta lá
e vai falar de novo com Ezequias. Aí eu imagino que Isaías falou assim: olha, mas entreguei o recado pela metade, falei algo errado. O Senhor falou: não, eu ouvi a oração do meu filho, e eu acabei de mudar a sentença, e eu vou acrescentar vida sobre o rei. Aleluia. Levanta tua mão, quero profetizar sobre a tua vida. Eu não sei, talvez tenha algum diagnóstico sobre a tua vida, talvez tenha alguma palavra do médico sobre a tua vida, mas eu quero profetizar nessa noite. Se você orou por cura, o Senhor ouviu a tua oração, e Ele está dizendo para você: eu acrescento vida, eu acrescento saúde, eu restabeleço o teu corpo nessa noite. Recebe saúde e recebe vida, e vida em abundância. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está cancelando decretos aqui nessa noite. Todo decreto antigo de morte está sendo aniquilado nessa noite. Está sendo emitido um novo decreto, um decreto de vida, um decreto de saúde, um decreto de cura nesse lugar. Aleluia. O Deus que muda decretos está aqui. O Deus que dá a última palavra, Ele está aqui. Ele não é como um Deus engessado, não. Ele tem olho e vê. Ele tem boca e fala. Os seus ouvidos estão inclinados ao nosso clamor, igreja. Aleluia. A Bíblia diz que as mãos do Senhor estão estendidas para salvar. Aleluia. Louvado seja Deus. É esse o Deus que está aqui nessa noite. O Todo-Poderoso, através da nossa oração, Ele muda decretos ao meu e ao teu favor. E a última palavra vem dEle. Levanta tua mão que eu quero profetizar. Que o Espírito de vida venha encher os teus pulmões nessa noite. Que o Espírito de vida venha te renovar nessa noite. Que o Espírito Santo venha te colocar de pé novamente. Colocar você na marcha novamente. Porque você não é movido pela palavra de homem. Você não é movido pela palavra de médico. Você é movido pela palavra do Todo-Poderoso. E a palavra do Senhor para você nessa noite é vida, é saúde, é cura. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que depois de conquistar Israel, a Síria, que era muito forte, tinha um exército tamanho, dava medo, agora marcha contra Judá. Senaqueribe, que era o rei da Síria, agora cerca Jerusalém e envia uma mensagem ao rei Ezequias e ao povo. E a mensagem do inimigo era o seguinte: faça um pacto comigo, faz um pacto de paz, e eu os levarei a uma terra de fartura, de trigo, de vinho e de azeite. O inimigo falando, hein? Caso contrário, vocês comerão fezes e urina. Não deixem que o rei de vocês, Ezequias, os engane. Não confiem nele, nem confiem no Deus de Ezequias. Olha a ousadia do rei Senaqueribe. Ele diz assim, ó: porque foi o próprio Yahvé, ele usa o nome de Deus, foi o próprio Deus quem ordenou atacar vocês. Ninguém será capaz de livrá-los das minhas mãos. Ou seja, o rei Senaqueribe, rei da Síria, ele veio contra o povo de Deus ali para causar medo, intimidação, humilhação, dúvida. Será que o nosso Deus vai nos livrar? Será que o nosso Deus tem poder para isso? E o povo começa a ficar com medo. O povo começa a duvidar até mesmo do rei, com medo de cair, com medo de ser cativo ali novamente, ser cativo ali nas mãos do rei Senaqueribe. Talvez você chegou aqui nessa noite também intimidado, com medo. Talvez você chegou aqui nessa noite com dúvida. Será que Deus vai fazer? Não fez até agora.
Olha o jeito que a minha casa ficou, o inimigo está lá, cirandando na minha casa. Levanta a tua mão que eu quero declarar sobre a tua vida. Em nome de Jesus, nessa noite, toda dúvida, todo medo, toda incredulidade, toda intimidação, em nome de Jesus, toda humilhação vai cair por terra nesse lugar, em nome de Jesus. A última palavra para a tua vida não vem do teu inimigo, não. A última palavra para a tua vida vem do Todo-Poderoso nessa noite. Pastor, então o que eu faço? Deixa falar. Não responda, apenas ore, apenas entregue, apenas confie que o teu Deus pode fazer. A Bíblia diz que Ezequias, ele entra no templo e ele se humilha. E ele pede para enviar uma mensagem para o profeta Isaías. Olha, fala para Isaías o seguinte: Senaqueribe, o rei da Síria, ele está zombando do Deus vivo. O profeta Isaías intercede por nós. E Deus manda uma resposta para aquele povo. Levanta a tua mão que eu também quero trazer essa resposta para nós. Deus falou assim para o povo: não temam, pois afrontaram a mim. Eu o farei voltar de onde veio, e lá o farei morrer a espada. O Senhor está falando para mim, para você: não tenha medo, filho, porque quem mexe com você, mexe comigo, porque tu és escolhido, tu és ungido, tu és separado, tu és amado, tu és precioso. Então se tem algum cão se levantando contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, em nome do Senhor Jesus, creia que não está mexendo com você, mas está mexendo com Deus, com o Todo-Poderoso. Aquele que está aqui nessa noite está levantando com livramento em nosso favor, aleluia. O Senhor está falando assim para mim, para você: essa briga não é sua, essa briga é minha. A Bíblia diz: nessa peleja não tereis que pelejar, calai-vos e vede o livramento do Senhor, aleluia. Deus está falando: você não precisa brigar, você não precisa ir para Facebook, você não precisa lutar MMA. Você tem que ir para o joelho e você tem que confiar no que Deus está falando para você hoje. Confia, porque o livramento está chegando para a tua casa, para a tua família. A última palavra não vem do teu adversário, a última palavra vem do Deus que te chamou, que te escolheu para essa noite de milagre, aleluia. A Bíblia diz agora que o rei Senaqueribe, ele dá uma recuada, porque o Egito ataca a Síria, mas ele recua por um momento só. Mas ele deixou uma carta para Ezequias, e a carta dizia assim: não existe Deus que possa livrá-los das minhas mãos. O que é seu está guardado, já já eu volto. Olha que ousadia. Ele recuou um pouquinho, mas falou assim: olha, não descansa não, porque daqui a pouco eu estou voltando, e eu vou voltar para deixar esse lugar em ruínas. E é isso que o inimigo faz muitas das vezes na nossa vida. Ele vem um pouquinho, aí dá uma recuada, às vezes a gente relaxa. E o Senhor está falando: o soldado que é soldado não relaxa no campo de batalha. Soldado permanece no campo de batalha. Soldado permanece na guerra. Pastora, na hora que acabar a campanha, você continua na guerra. Porque o inimigo, ele vai um pouquinho, daqui a pouco ele volta. E nós precisamos estar armados até os dentes, com toda a armadura de Deus. Porque quando o inimigo vier, ele não vai nos encontrar distraídos, não. Ele vai nos encontrar cheios do poder de Deus e com autoridade, porque a autoridade, o Senhor diz assim para mim, para você, que nós precisamos ter autoridade, porque se o inimigo vier por um caminho, a Bíblia diz que se nós estivermos na obediência, na unção, na autoridade de Deus, nós vamos dar uma ordem, e por 7 caminhos o nosso inimigo, ele tem que bater em retirada, aleluia. Pastora, veio por um caminho, por 7 caminhos tem que bater em retirada, irmão, não vai prevalecer diante do poder de Deus. Então deixou a cartinha lá: olha, eu estou indo, mas já já eu volto. E nós lemos o versículo aqui, né? Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e as estendeu perante o Senhor.
Ezequias pegou a carta de afronta e foi até o Senhor. Ezequias orou ao Senhor: Senhor Deus de Israel, que reina em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre os reinos da terra, tu criaste os céus e a terra. E estão mexendo, não estão mexendo comigo, mas estão blasfemando contra o Senhor. E Isaías novamente envia a mensagem, o profeta é usado novamente por Deus. E Deus diz assim: ouvi a sua oração. Zomba deles, Ezequias. Sabe contra quem eles blasfemaram? Contra o Santo de Israel. Foi eu mesmo quem determinei tudo isso desde a antiguidade. Planejei e agora faço acontecer. Olha o que Deus fala: porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar de onde veio, e eu te darei um sinal: você vai permanecer onde eu te coloquei por muito tempo ainda. Glória a Deus. É o Senhor falando para mim e para você: não estão mexendo com você, estão mexendo comigo. E fica tranquilo, porque não estão zombando de você, estão zombando do Deus vivo. Essa carta de afronta que você apresentou hoje, meu irmão e minha irmã, está entregue nas mãos do Todo-Poderoso. Aleluia. Ele está se levantando do trono em favor da igreja nessa noite. Você crê nisso? Você crê nisso, queridos? Aleluia. Olha o que a Bíblia diz. Se você tiver ainda aberto aí, ó, 2 Reis 19, do 35 em diante. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens do acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat. Os próprios filhos mataram o rei Senaqueribe. E o Senhor diz aqui na palavra que o anjo do Senhor matou 185 mil. Querido, sabe quem é o anjo do Senhor? É o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus desceu na terra para executar o seu plano de justiça. Levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Se precisar, Ele faz novamente sobre a tua vida, querido. Se precisar, Ele se levanta novamente sobre a tua vida. Ele faz justiça, aleluia. Ele cala a boca dos inimigos. Ele fecha a boca do leão para mostrar o tamanho do Deus que você serve. Então descansa, aleluia. Podem até te cercar, mas não vão invadir. Eu sou o teu Deus. Eu quebro o arco, eu corto a lança. Levanta a tua mão que eu quero declarar sobre a tua vida. A Bíblia diz: toda ferramenta preparada contra as nossas vidas não prosperará, diz o Senhor. Eu sou Deus. Eu ainda defendo os meus ungidos na terra, aleluia. Eu ainda me levanto do trono. Quem pode suportar o fogo consumidor do Senhor? Quem pode resistir à chama eterna do Senhor? Aleluia. O Senhor está se levantando do trono hoje. Ele está trovejando contra o nosso adversário hoje. Aleluia. Eu não sei quem tem te afrontado, eu não sei qual carta, o que você recebeu, talvez um diagnóstico, alguma coisa, e estão falando: olha, vai acabar, vou destruir, vai acabar em ruína. O Senhor está falando: não, dessa casa cuido eu, dessa família cuido eu me levanto do trono ao teu favor nessa noite, aleluia. Ezequias, o Senhor está falando para você: eu ouvi a tua oração mais uma vez, aleluia, e eu estou me levantando do trono, aleluia, para mostrar que eu sou o teu Deus, diz o Senhor, aleluia. Oh, você crê nisso?
Oh, Rialabaia Suriandaramanaya Sébia, pode até te cercarem, mas não vai tomar o que é teu. Pode até te intimidar, mas não vão tomar tua promessa. Pode até tentar colocar medo, aleluia. Mas o leão da tribo de Judá, ele está se levantando com justiça e com livramento nessa noite. Louvado seja o Senhor. O exército da Assíria era um exército mega poderoso. Mas maior do que esse exército é o nosso Deus, querido. Aleluia. Mexeu contigo, mexeu com Deus. E Ele está se levantando do trono ao teu favor. Em favor da tua casa, em favor da tua família, em favor desse ministério. Em nome de Jesus, a última palavra quem dá ainda é o Senhor. E a palavra de vida. O inimigo falou, vou deixar em ruína, vou acabar com tudo. O Senhor está falando, não. Eu tenho oportunidade de vida. Eu tenho vida em abundância. Eu sou Deus que restauro. Eu sou Deus que curo, que saro, que liberto. Eu sou Deus que me levanto com justiça e com livramento nessa noite. Aleluia. Você crê nisso? Se você crê nessa palavra, se coloque em pé, irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E nós vamos adorar o Senhor nessa noite, porque Ele é vitorioso nessa batalha. Ele entra na minha peleja e na tua nessa noite.